Eu converso agora com o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Deputado, boa noite. Muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Olá, Mona Lisa. Olá, Caio. Boa noite a vocês e boa noite a todos os telespectadores da CNN. Se a minha memória não me trai, é a primeira vez que o senhor está aqui conversando ao vivo com a gente ou estou errada, deputado? Eu acho que com você, sim, Mona Lisa. Já tive com o Caio, já tive com a Renata, mas acho que com você, sim. Então, pronto, agora é o batismo com o time completo. Deputado, muito bem-vindo. Agora eu já posso me considerar importante, Caio. De jeito algum, imagina. Importante é falar com o nosso time sempre, mas eu gosto sempre de fazer as boas-vindas e dizer que qualquer interlocução, com o poder é sempre muito bem-vinda aqui no Expresso CNN, porque a gente quer, de fato, destrinchar aí os fatos, as manifestações e nunca as versões. Bom, vamos lá. O senhor tem sido, deputado, um dos críticos mais duros aí ao presidente Bolsonaro por causa do fundão, né? Tanto que recentemente o senhor tuitou o seguinte, vou pedir a licença para repetir um tuit do senhor, se eu não me engano, de segunda-feira. O senhor diz o seguinte: a manobra e o acordão que denunciei na semana passada agora não são mais especulações, né? São palavras do presidente. Cumpra a sua palavra e veta tudo, Bolsonaro. 4 bi de fundo eleitoral é golpe nos seus eleitores que acreditaram que você vetaria. Tá forte, né, deputado? Isso é a mais absoluta expressão da realidade. Depois daquela deslealdade que o presidente Bolsonaro cometeu comigo no domingo, tentando transferir para mim uma responsabilidade que é dele, dos líderes do governo dele, da base dele no Congresso Nacional, eu anunciei na quinta-feira que ele, que falava em vetar, que na verdade construía por trás desse discurso de vetar um acordão para empurrar 4 bilhões de reais com o discurso de que estaria reduzindo, quando na verdade não está reduzindo nada, está mais que dobrando o valor do fundo eleitoral. Não demorou muito para que as máscaras caíssem e o próprio presidente verbalizasse esse acordão, que deixa claro que desde o início o interesse dele sempre foi dar aumento do fundo eleitoral para agradar a sua base e também porque ele vai para uma eleição agora em condições diferentes da que ele foi na eleição passada. Ele também vai precisar de fundo eleitoral, então por isso está defendendo a tese de 4 bilhões de reais para isso. Mas se não for vetado, vai beneficiar todos, inclusive o senhor? Vai beneficiar todos. De qualquer forma, eu terei a parcela do meu partido destinada a deputados federais. Sim. Agora, eu sou daqueles que acham que quanto menos dinheiro tiver na campanha, melhor. Se tiver muito para mim, vai ter muito para os outros. Se tiver pouco para mim, vai ter pouco para os outros. Então, o ideal é ter o mínimo de dinheiro possível nas campanhas para que cada vez mais os serviços sejam mais baratos, as campanhas sejam mais baratas, os apoios políticos não se deem em torno de apoio financeiro. Então, eu sou daqueles que acho... Deputado, o senhor sumiu. Pode colocar o deputado de novo? Obrigada. Pode retomar, deputado, tinha sumido. Eu sou daqueles que acham que quanto menos dinheiro tiver na campanha, melhor. O senhor está indo e vindo, deputado. Ah, que difícil. Não, mas eu não desistirei dessa entrevista. Não, vamos colocar... Isso. Só vem o bonequinho da conexão, dá desespero. Caio Junqueira, chega... O Caio dá risada aqui quando eu fico nervosa que a conexão some. Fala, Caio. Acho até que você não fica muito nervosa, que eu já te vi nervosa fora da TV também, né? Olha, tá entregando, o Caio tá terrível. Caio, eu tô no celular aqui, o pessoal da produção me ensinou não perturbe, né? Para não receber a ligação enquanto tá na entrevista. Só que daí não ligaram no WhatsApp, ligaram na ligação normal, aí perturba. Então por isso tudo bem. Que caiu. Deve ser a concorrência para melar a nossa entrevista, mas vamos lá. Ô, presidente, mas vamos lá, boa noite, né? Da forma como foi aprovado, o fundão é de fato muito alto, né? Mesmo na hipótese aí dos 4 bilhões, né, que o presidente propõe, ele é, nas minhas contas, 135% maior do que em 2018. Eu te pergunto, ainda assim, melhora um fundão público, não nesses valores claros, ou o retorno ao financiamento privado, que levou a tudo aí o que a Lava Jato revelou? Caio, esse é um tema mal resolvido no Brasil. Nós tivemos uma crise ética por conta do financiamento privado
que se mostrou muito caro para os cofres públicos, porque o dinheiro era devolvido, multiplicado por 100, às vezes multiplicado por 1.000. Então, nós fizemos uma transição sem diálogo com a sociedade. Para combater aqueles escândalos, nós, de um dia para o outro, acabamos com o financiamento privado e criamos um financiamento público, sem um convencimento da sociedade de que a democracia tem seu preço e sem dialogar com a sociedade se ela estava disposta a pagar o preço para a consolidação da democracia. Eu sou daqueles que acho que o melhor modelo seria um modelo de financiamento privado com teto de doação muito baixo. Muito baixo. Um teto que não seja proporcional ao imposto de renda, mas seja um teto fixo. E aí cada um vai procurar entre os seus eleitores os mecanismos para financiar a sua campanha. Agora, entre aquele modelo anterior, que criava uma promiscuidade entre quem financiava e quem ocupava cargo eletivo depois, e o atual financiamento privado com um valor razoável, o financiamento público com um valor razoável, eu não tenho dúvida de que o financiamento público é melhor do que aquele modelo anterior que nós adotávamos. Agora, o mais angustiante, e eu já concluo, o mais angustiante é num país de 540 mil mortos por conta da pandemia, de 15 milhões de desempregados, de 19 milhões de pessoas com fome, a gente está falando de fundo eleitoral. Isso é uma covardia com o povo brasileiro, isso ter tomado, sequestrado a pauta da política. Eu quero saber o que o presidente tem a dizer sobre vacina, sobre a tentativa de fraude na compra de vacina. Eu quero saber o que ele tem a dizer para combater o desemprego, o que ele tem a fazer para combater a fome. Isso é que é importante que o Brasil ouça do presidente, porque são palavras relacionadas à vacina, a emprego e à fome que vão resgatar a esperança no coração do povo brasileiro. E não debate sobre fundo eleitoral, sobre voto impresso, sobre golpe, sobre a ameaça de não ter eleição. Isso não muda em nada a vida do brasileiro que está com fome, que está desempregado. Isso não muda em nada a vida do empresário que teve que fechar o seu negócio por conta da pandemia. Deputado, o nosso time, claro, todo participa da entrevista. Agora, Sidney Rezende chega na conversa. Sidney. Deputado, boa noite. Eu queria que o senhor fosse bem didático, até para nós que trabalhamos aqui com essa cobertura política, que às vezes não temos conhecimento completo. Por que o fundo partidário estava em 200 milhões em 2010, 888 milhões em 2018, agora atualmente 2 bi e sequer para 4, sequer para 5,7? O que encareceu tanto? Para onde vai o dinheiro? Olha, eu não sei dizer o que encareceu tanto. Eu acho que as experiências eleitorais passadas, elas foram bem executadas com o fundo que existia, mas há um desejo dos partidos de aumentar o percentual de fundo eleitoral. Eu repito, isso é um problema mal resolvido no Brasil. O brasileiro se incomoda com 1,8 bilhão, ou com 4 bilhões, ou com 5,7 bilhões. Claro que 5,7 bilhões, na minha opinião, foi um exagero, até por conta do momento sensível da vida política do país que nós estamos. É muito difícil, repito, para o cidadão desempregado, para o cidadão que está sem um prato de comida na mesa, para o empresário que fechou o seu negócio. É muito difícil ele abrir o noticiário e ver que o parlamento brasileiro, que deveria estar concentrado em vacinar, em garantir emprego, em promover políticas que colocam comida nas pessoas, está concentrado já há 2 semanas em discutir fundo eleitoral. Nós precisamos resolver isso, virar a página, como nós precisamos resolver essa questão de voto impresso na primeira semana e virar a página para a gente discutir o que importa para o país. O que importa para o país é vacina, emprego e comida. Renata Agostini, por favor, Renata, participe da entrevista. Como vai, deputado? Boa noite. Um prazer tê-lo aqui. Deputado, na semana passada, o senhor declarou ali oposição ao presidente Bolsonaro, ao governo. Agora o governo tenta entrar numa nova fase com o Ciro Nogueira na Casa Civil. Tem caminho de volta? Ciro Nogueira é uma pessoa bem posicionada para ajudar nessa reconciliação, trazê-lo para a base novamente? Olha lá, o Ciro é um craque num time de jogador ruim com um técnico péssimo.
geralmente isso estraga a carreira do craque e termina com a demissão do técnico. Então, eu acho que o Ciro é um grande quadro, respeitado por todos, eu respeito muito o Ciro, mas isso não muda em nada a minha posição em relação ao governo a partir daquele episódio, por conta de uma atitude de absoluta deslealdade do presidente da República. Naquele dia, naquela quinta-feira, eu sentei na cadeira de presidente do Congresso, 11 horas da manhã, e levantei 1 hora da manhã, trabalhando para aprovar a LDO sob orientação do líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, e sem me afastar nem 1 milímetro do que determina o regimento e do que estava acordado entre os líderes. E ele promoveu uma deslealdade absurda, acompanhada de uma avalanche das suas milícias sociais sobre mim e sobre a minha família, e isso, obviamente, estabeleceu para mim um caminho sem volta. Eu não sou um irresponsável, não sou um aventureiro, tenho compromisso com o meu país, as minhas diferenças com o presidente jamais serão maiores do que o meu compromisso com o meu país. Eu lembro de uma frase que eu disse no dia que eu assumi a presidência da Comissão da Reforma da Previdência, que me perguntaram, mas você é da base de apoio ao presidente? Eu falei, todos sabem pelas minhas posições que eu não tenho simpatia pela forma do presidente governar, mas as minhas simpatias ou antipatias não estão acima da minha responsabilidade com o país. E por isso entreguei a única reforma estruturante que esse governo fez desde que tomou posse. Deputado, agora eu quero falar sobre esse ambiente, né, de recorrente ameaça ao processo eleitoral, né, ou de descrédito. A gente tem visto isso com declarações frequentes do presidente Bolsonaro. O senhor, né, é vice-presidente da Câmara e recentemente o senhor pediu, então, para ter acesso aos pedidos de impeachment protocolados na Câmara. Existe aí a possibilidade, então, de olhar para isso de uma outra maneira num exercício provisório da presidência da Câmara? A questão é se cabe dentro do exercício provisório da presidência da Câmara, tanto jurídica como politicamente, a leitura e a abertura de um processo de impeachment. E eu fiz a solicitação dos pedidos justamente para que, em esse fato acontecendo, ele não está dado, ele não tem previsão de acontecer, eu estar preparado para enfrentá-lo. Tem 2 temas que me parecem muito sensíveis na conduta do presidente. O primeiro é ele dizer que não vai ter eleição e que, se tiver, ele não vai dar posse para o próximo presidente. Por quê? Porque o tipo penal estabelecido na lei do impeachment, que trata de crime de responsabilidade, fala ameaça à ordem democrática. Não precisa atentar contra a ordem democrática. Ameaçar a ordem democrática já é crime de responsabilidade. Então, eu penso que isso deve ser apurado com muito cuidado na casa. E também, vamos aguardar a volta da CPI, porque o escândalo da tentativa de corrupção, de fraude, de sobrepreço na compra de vacina chega cada vez mais perto do Palácio do Planalto. Então, acho que esses 2 aspectos são aspectos que precisam ser bastante refletidos nessa questão do impeachment. Mas uma coisa é a minha posição de como eu vou votar se a matéria for em pauta. Outra coisa é fazer a análise jurídica e política se cabe no exercício provisório da presidência abrir o processo de impeachment.